Ótimo, pronto. Então, agora a gente sim, estamos gravando a aula. Está presente aqui o Matheus e o Ian por enquanto. A aula Boa de noite. hoje. Boa noite, Matheus. Pessoal, eu vou dar sequência da nossa aula de hoje, ainda na questão, tá, do estudo, de como a placa-mãe ela funciona e interage com os demais elementos, né, do computador, no caso do HD, da memória ROM, do próprio processador, tá bom? Então, eu vou dar uma sequência aí, avançando um pouquinho mais no conteúdo, então, na verdade, né, para que a gente possa aí ter uma dimensão cada vez melhor do entendimento do funcionamento do computador. Então, na aula passada, a gente já detalhou um pouquinho a placa-mãe, a parte do HD, funcionamento. Eu apresentei para vocês uma imagem, inclusive eu enviei para vocês um arquivo, é esse arquivo aqui, que ele mostra uma estrutura é, de interação, né, entre as partes da placa-mãe, tá? Então, eu ainda vou utilizar essa estrutura hoje para estar trabalhando com vocês aí, tá? Então, vou avançar aqui a parte da aula e eu pretendo aqui abrir espaço para vocês tirarem dúvidas, mas antes de eu fazer isso, eu vou seguir a aula, porque aí de repente entra mais algum aluno e aí ele participa dessa questão das dúvidas aí, tá bom? Então nós estamos agora, todos nós estamos vendo aí uma placa-mãe, né? As placas-mães, elas sempre serão importantes para nós, porque elas dizem qual é, né, o potencial que aquele computador ele pode ser ampliado, ele pode chegar, né? Claro que a gente sempre tem como referência principal o processador, a CPU, né, a quantidade de memória RAM, mas a placa-mãe ela interfere diretamente em tudo isso, né? Então, quanto mais recurso a placa-mãe tiver, mais elementos a gente pode colocar nesse computador e aí ele ficar bem rápido também, tá bom? Então agora a gente tem mais alunos aí, o Marcelo está chegando agora, né? Marcelo e o Gustavo também estão presentes, beleza? Vamos lá. Então, a ideia do estudo aqui da placa-mãe é esse, é a gente identificar aqui elementos da informática. Eu vou pegar aqui, então, meu indicador aqui vermelho do Sim. lápis, para indicar para vocês questões é, da informática, tá? Que a gente tem que identificar, né? A gente tem que bater o olho e identificar, tá certo, pessoal? Então, nessa placa eletrônica, a gente identifica aqui uma área que é a área de informática, né? Que é a parte da CPU. Elas não serão exatamente todas iguais, ou seja, vai haver diferença, né, nesse formato, nesse desenho da CPU, de acordo com o modelo do processador ou fabricante. Mas isso aqui não muda muito não, tá, gente? Então, nesse momento, esse modelo que vocês estão vendo é do processador da AMD. Então, a maioria dos processadores da AMD vão variar nesse formato aqui. Se a gente fosse para um processador da Intel, né, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente e eles vão ser semelhantes entre eles, ou seja, os processadores da Intel, eles terão uma estrutura, né, muito semelhante. A nossa ideia aqui da nossa aula online é eu aproveitar, como a gente não está tendo aquela parte prática de vocês terem contato, é eu tentar ajudar vocês a fixar os nomes e as funções desses elementos, para assim, quando vocês forem para a prática, vocês conseguirem dar um salto nesse estudo aí de vocês, tá bom? Gente, ó, nós vamos chamar isso aqui, então, de soquete, tá bom? Então, a gente vai chamar essa parte aqui, né, de soquete, soquete da CPU, né? Soquete do processador, tá? Claramente, ele está me dando aqui, ó, o modelo desse soquete, tá? Seria AM3, ou seja, toda vez que você vê um soquete que tem exatamente esse formato, repare que ele tem umas características aqui, né, ó, onde aqui não vai entrar contato. Para quem não está muito acostumado, cada um furinho desse aqui que você está vendo, né, ó, vai entrar um pino, né, um pino da CPU, tá? E é claro que naturalmente que essa área fechada aqui, como essa área aqui, ó, que ela não é quadradinha, como é o caso aqui poderia ter um ponto, né? Ó, a CPU ela vai se encaixar perfeitamente aqui. E aí, cada um desses furos vai entrar um pino do processador. Então, a este modelo de soquete,
você deve chamar ele de AM3. Então, é você imaginar que, como o AM3 são processadores da AMD e eles são comum, né, em alguns computadores aí que com game, né, alguns computadores que têm alto desempenho, então é você se acostumar no visual desse soquete aqui, tá bom? Aqui nós estamos conseguindo ver claramente o modelo dele AM3, mas alguns fabricantes de placa-mãe às vezes não é tão explícito assim, então você não vê no primeiro momento esse AM3. Com relação a esses nomes aqui embaixo, né, ó, DDR3, 1866+, EUP Read, Ultra Double 3, HT 3.0, Ultra Durable, esses nomes todos aqui são referências ou à tecnologia ou a referência característica de funcionamento do componente, do elemento. No nosso caso aqui, seria da memória RAM, tá? É, Bom, já tenho bastante aluno na sala de aula, praticamente aí eu tenho uma quantidade razoável. Daqui a pouco eu vou abrir um espaço para vocês fazerem alguma pergunta sobre o que eu tratei da aula passada e sobre essa questão do computador funcionando com a placa-mãe. Mas nessa imagem que a gente está vendo, que é a imagem de placa-mãe, vocês precisam olhar e se acostumar com isso. Então, ó, soquete do processador, é slot da memória RAM, tá bom? Talvez você já queira até me perguntar a seguinte questão: professor, por que que aqui o senhor chama de slot e lá em cima o senhor chama de soquete? Por que tudo não é soquete ou tudo não é slot? Tá certo. Isso é uma referência, gente, à estrutura física de como que é essa parte de encaixe, tá bom? Então, é assim, esse tipo de formato físico, tá certo? A gente vai chamá-lo de slot. Por isso, a parte da memória RAM eu chamo de slot, e essa área aqui, ó, também, ó, nós vamos chamar de slot, tá? E são todos, eles são slots. Claro que esses daqui são slots de placa, né? Placa de vídeo, placa de rede, e esse aqui não, é slot de memória, né? Mais especificamente aí da memória RAM. Então aqui é só um detalhe, tá? Caso você queira perguntar ou você venha a ter uma dúvida de por que em algum momento a gente chama de soquete, né? E em outro momento a gente chama de slot. A gente faz isso como uma referência à característica física de como que é aquele encaixe, de como que é aquela conexão entre o cabo e a placa, ou entre um dispositivo e outro, tá bom? Então nós identificamos nessa placa-mãe três elementos de informática. Informática, tá, pessoal? Ó, CPU, slot da memória RAM, né? Ó, soquete da CPU, slot da memória RAM e slots. Slots de placas que poderemos colocar nessa placa-mãe. Né? Aqui a gente tem slot PCI e alguns slots PCI Express, né? E aí a gente vai poder colocar nessas áreas aqui placas, tá bom? Coisas que tem aqui a ver com a informática. Esta área aqui é uma conexão de provavelmente driver de disquete ou HD, seria a controladora IDE, tá? Se vocês observarem aqui onde eu vou estar passando agora o mouse aqui, ó, grifando, tem a letrinha I, D e E, né? Ou seja, essa área aqui é uma conexão IDE, ok? Essa conexão IDE, ela faz uma parceria com essa outra aqui, pessoal. Essa aqui também, ela é uma conexão IDE, tá bom? E de novo, gente, nesta parte dessa imagem, só quero destacar, né, alguns elementos da informática que a gente consegue identificar depois que a gente faz um estudo sobre isso, tá bom? Então, soquete CPU, slot de memória RAM, slot de placa, conexões IDE, entradas de conexões IDE, tanto aqui quanto aqui, tá ok? E aí eu vou apontar aqui algumas conexões SATA. Essa imagem ela não está completa, a gente não consegue ver o detalhe da conexão SATA, mas toda essa área aqui, ela é a área de SATA. Dá para a gente também pegar aqui pelo nome dela, tudo bem? É, Esta bateria foi alvo de uma pergunta na aula passada, retrasada, né? Essa é uma bateria, tem a ver com a informática, a bateria da placa-mãe. Toda placa-mãe, ela tem que ter uma bateria ou algum sistema de alimentação de energia quando o computador estiver desligado, tá bom?
Elementos da informática, né? Ó, essa área aqui, ó, não está muito clara para vocês, mas essa área aqui são as conexões lá do gabinete, na parte da frente do gabinete. Eu vou escrever aqui, eu vou tentar rascunhar aqui para vocês a palavra frontal, tá bom? Que quer dizer a parte da frente do gabinete. É lá onde está o botão do reset, o botão do power, o botão que tem a LED para indicar que o computador está ligado. Aquelas conexões, aqueles botões, eles têm um cabinho no gabinete e a ponta do cabo ela tem que ser ligada aqui, nessa área aqui. E eu também sei que alguns alunos já vão dizer para mim assim, professor, essa daí é a minha dificuldade, é aí onde eu me atrapalho, onde eu faço confusão. Tudo bem, vocês vão ver que em uma, duas aulas práticas a gente resolve isso daqui. A gente tira essa confusão que a gente às vezes tem aqui e a gente nunca mais vai ter dificuldade de ligar os cabos do painel frontal, que é na parte da frente do gabinete, tá bom? Mas se tratando de informática aqui, pessoal, muitas coisas aqui é da informática. Toda essa área aqui que vocês estão vendo aqui, ó, são conexões da informática ou elas são conexões USB, a USB do gabinete, ou são conexões de áudio, que seria aquela parte onde a gente liga o microfone e o alto-falante também. Então, esses elementos aqui, eles são elementos da informática, né? São elementos nossos, tá? Como também, no caso da placa-mãe, isso aqui, ó, essa área aqui, junto com essa área, né? E aí aqui a gente praticamente tem, embaixo dessa estrutura aí, nós temos um CI, esse CI a gente vai chamar ele de chipset, então aqui eu tenho um e aqui desse lado tem outro. Essa estrutura que vocês estão vendo sobre ele, né? Essa parte azul aqui, essa parte meio cromada, isso aqui é apenas um dissipador de calor, né? Uma estrutura de alumínio, com alguma propriedade líquida ou ar aqui dentro, que tem a função de facilitar o resfriamento do CI que está embaixo dele. Esse CI que está embaixo dele tem um nome. A gente vai chamar esse CI aí, a gente vai chamar esse CI de chipset, tá bom? Então, ele é um chip, mas é comum a gente chamar ele de chipset, tá bom? E aí nós já falamos um pouco na aula passada sobre o papel do chipset, a importância dele na placa-mãe aí e tal. Como eu falei, eu vou abrir o espaço para vocês fazerem as perguntas já já, tá bom? Bom, alunos, tem mais coisas aqui que pertencem à informática? Sim, tem. Mas aí são detalhes, tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos supor que você me pergunte, professor, o que que esse CI faz, né? O que que esse CI faz aí? Qual é a função dele aí? Tá vendo, ó? Eu tenho outro CI aqui, pessoal, ó. Eu tenho um outro CI aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é um CI também, tá vendo? Aqui eu tenho uma estrutura, ela é cromada, parece um alumínio, que a gente vai chamar isso aqui de cristal. E talvez você me pergunte sobre isso, como você pode me perguntar outras coisas. Então, na verdade, gente, é assim, ó. Isso aqui é um CI, claro, é um chip, é um CI. Mas, na verdade, esse CI ele tem uma função para nós nessa placa aqui, uma função de informática. Através desse código que tem aqui, através da descrição desse CI, eu conseguiria dizer para vocês exatamente o que ele faz, né, o que ele entrega com relação à informática, né, com relação à placa de computador, tá bom? É a mesma coisa que acontece com esse CI aqui. É a mesma coisa que acontece com a bateria, quando alguém me perguntou sobre a bateria. Isso é uma bateria comum, né? Mas essa bateria na placa-mãe, ela tem um papel específico. E aí é que a gente entra com o nosso conhecimento em TI, em computador, em hardware, né? É esse conhecimento que eu quero de vocês, tá? É esse conhecimento que eu quero passar também para vocês. Ou seja, essa placa aqui, ela está cheia de elementos de eletrônica. É claro, olha, tudo isso daqui são capacitores, tá vendo? Né? Aqui eu tenho mais CI, aqui eu tenho um transistor. Então, assim, aqui eu tenho mais CIs, tá vendo? Então, tudo isso é eletrônica. Tudo isso é eletrônica. E eu não me apego especificamente à eletrônica, eu me apego aqui nesse momento à informática, a entender quais são os elementos
que me interessa, né? Que é necessário eu ter um controle, um entendimento, para me poder analisar essa placa-mãe e falar, nossa, essa placa-mãe é boa, ah, essa placa-mãe é moderna, essa placa-mãe aceita tanto de memória. Então, através desses estudos que eu estou passando para vocês, tá bom? Uma curiosidade para vocês, aí no caso, eu comentei que isso aqui é um capacitor, ó, tá? Esse capacitor, pessoal, por si só, ele sozinho, isolado, ele não me diz muita coisa, tá bom? Ele só me diz aqui, no caso desse capacitor, se eu analisar esse conjunto de elementos aqui, tá? É diferente quando eu analiso um CI, um circuito integrado, tá bom? Eu tenho um aluno que queria fazer uma pergunta aí. Quem é o Ian? Quem quer fazer uma pergunta? Eu. Sim. Professor, eu queria entender, a placa-mãe, ela é boa, dependendo de qual empresa, de qual marca, ou as peças que fazem ela ser boa? Isso, certo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra placa-mãe aqui. A gente aponta outra aqui para a gente. Certo, vamos lá. Certo, pessoal, essa é uma pergunta bastante interessante, tá? O que faz uma placa-mãe ser boa, né? É a montagem da placa-mãe, são os componentes da placa-mãe, tá bom? Na verdade, a gente tem que ter uma combinação aqui, tá? Ó, esse elemento aqui, ele é um capacitor, tá? Como eu tenho vários elementos da eletrônica aqui. Então, quando eu falo de capacitor, e aí eu vou levar vocês lá para a internet agora, eu vou levar vocês lá para o meu navegador aqui, ó. Quando eu falo de capacitor, eu estou falando de um elemento da eletrônica, especificamente eletrônica, não importando que placa que eu estou falando, que equipamento eletrônico eu estou falando. Então, quando eu falo capacitor, né, estou me referindo a um componente eletrônico. E aí, esse componente eletrônico, pessoal, ele pode ter N fabricantes, né? Então, por exemplo, ó, eu posso ter a Philco fabricando um capacitor. Eu posso ter a Philips fabricando capacitor. Como eu posso ter uma empresa nova da indústria da eletrônica fabricando capacitor, como eu posso ter uma empresa, tá? Que ela já está até há muito tempo no mercado, mas ela não prioriza uma qualidade na construção do capacitor. Ou seja, o material que ela utiliza no capacitor, né, o material químico, porque tem uma química aqui dentro, tá, pessoal? O material químico que ela usa para construir esse capacitor, o tipo de alumínio que ela utilizou para construir esse capacitor, não foi um material de primeira linha, né? Não foi um material que ela pagou por um valor para obter isso com uma certa qualidade, mas ela fabricou o capacitor. O capacitor dela, pessoal, vai funcionar exatamente igual a um capacitor de uma outra empresa, mas que fez esse capacitor como sendo um capacitor de primeira linha. Quando a gente fala de primeira linha, eu gostaria que vocês entendessem que, na verdade, significa dizer que a empresa, o fabricante, ele procurou observar o tipo do material que ele utilizou, a qualidade do material que ele utilizou. Ele obedeceu na construção desse capacitor todas as indicações técnicas, todas as normas técnicas na construção desse capacitor. Os engenheiros que projetaram esse capacitor para essa empresa obedeceram todos os testes, né? Toda a fórmula na construção desse capacitor. Assim, eles vão dizer para nós, né? Ó, nosso capacitor tem vida útil de 10.000 horas. Com certeza, esse capacitor vai conseguir passar por mais de 10.000 horas e vai estar funcionando bem. Quando um fabricante ele fabrica um capacitor e ele não se atenta à qualidade do material, à construção do material, gente, mesmo que ele fale, olha, nosso capacitor foi atestado para durar 10.000 horas, é muito provável que antes desse tempo esse capacitor ele comece a falhar. Ele comece a apresentar falhas e ele vai, por exemplo, a gente chama entrar em curto, ou queimar, ou abrir, e tem vários termos que a gente utiliza, né? Eu estou falando aqui para vocês de capacitor, porque é fácil da gente enxergar aqui, visualizar, tá, pessoal? Claro que poderia, e nós podemos entrar em detalhes,
no funcionamento do capacitor, na sua característica, como é que eu analiso isso. Só que, Ian, eu prefiro não fazer isso agora, nesse momento. Podemos fazer numa próxima aula ou até mesmo na aula presencial, porque aí eu poderia demonstrar para vocês esses detalhes que eu estou mostrando. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, que quando um fabricante ele fabrica a placa-mãe, ele não fabricou o capacitor, ele comprou, né, uma quantidade gigantesca para usar, né, capacitores na placa-mãe que ele fabricou. Então, se vocês observarem aqui, nós temos alguns capacitores que eles são, pelo menos de aparência, ó, eu estou passando o mouse sobre eles são de aparência do mesmo tamanho e provavelmente eles têm as mesmas características de funcionamento e pelo modelo aqui deve ser do mesmo fabricante. Então, esse capacitor aqui, ele teve um preço para esse fabricante da placa-mãe. É claro que se o fabricante quiser encontrar um capacitor mais barato do que esse no mercado, ele talvez ele encontre. Só que esse capacitor mais barato vai poder apresentar falha, né, de funcionamento e comprometer a placa-mãe, comprometer a estrutura de funcionamento da placa-mãe. Então, Ian, para a sua pergunta aí, que foi uma pergunta muito bacana, a gente continua discutindo isso, veja se fica claro para você agora no que eu vou comentar. Ó. Para mim analisar uma placa-mãe e falar que ela é uma placa de boa qualidade, eu olho duas coisas, gente. Eu olho o projeto da placa, a estrutura da placa, como que ela está montada, como que ela está soldada, esses componentes, tá bom? A outra coisa que eu analiso na hora que eu olho essa placa, como é que ela foi montada, tem um peso para mim o nome do fabricante. O nome do fabricante tem um peso, tá, gente? Porque a gente entende que um fabricante, como por exemplo, ó, a Gigabyte está no mercado há mais de 25 anos, mais de 30 anos. Não é possível que agora, depois de 30 anos, a Gigabyte vai passar a trocar os seus componentes, né, ó, por componentes de baixíssima qualidade. Então, a Gigabyte ela tem um nome a zelar. Então, a gente faz mais ou menos esse tipo de analogia, tá bom? E a outra coisa, sim, que eu olho, né, pessoal, é uma olhada nos componentes. A gente olha como é que são esses componentes, né? Como que é a aparência deles. Eles têm nome aqui do lado, tá bem pequenininho, mas tem nome. Então, quando a gente começa a ver nomes que a gente nunca ouviu falar, ou que você vai pesquisar e você descobre que é uma fábrica que surgiu agora, ou que está lá no interior de não sei de onde, de tal país, eu não vou ficar citando o nome de país aqui, tá, gente? Mas aí a gente pode dizer que essa placa-mãe, ela talvez não seja tão boa. Então, não é, gente, não é exatamente o processador que está na placa-mãe que eu estou olhando. Eu estou analisando a placa-mãe, a construção da placa-mãe. E aí, Ian, para você perceber, a gente pode fazer isso em sala de aula, tá bom? Para ficar bem claro para você de forma prática. Em sala de aula, eu vou mostrar para você duas, três placas-mães que têm um acabamento na construção diferente uma da outra. Você percebe no detalhe, né, no acabamento final, que ela é melhor feito o alinhamento dos componentes, a limpeza, os cuidados na soldagem dos componentes. E eu vou mostrar para você outras placas que a estrutura dela, a montagem e a soldagem não tem esse tratamento. Então, uma placa para nós ser boa, a gente olha isso. Mas aí, gente, agora existe uma outra coisa. Então, assim, então a primeira coisa é isso, tá? Ó, é a construção da placa, né? Junto com os componentes e o nome do fabricante. E aí, Ian, a outra coisa que a gente analisa é o projeto funcional da placa-mãe. Vou te mostrar o que eu estou dizendo. Ó. Vamos analisar essa placa aqui, gente. Ó. Ela tem uma, duas, três, quatro. Ele tem quatro slots de memória RAM. Se a gente imaginar que cada um desses slots aqui pode ter 8 GB de memória RAM, então brincando, essa placa-mãe atinge 32, né? Ou seja, se cada um deles atingir 16 GB, aí vai mais longe ainda. Então, essa placa-mãe, ela vai, para nós, tá? Ser uma placa boa por ela oferecer 4 slots de memória RAM, ao invés de 2 slots. Tem placa que oferece só dois. Outra coisa que eu vou destacar nessa placa-mãe, tá? Ó, é o chipset. Gente, ó, nós não estamos vendo o chipset,
nós estamos vendo o dissipador de calor que está em cima do chipset. Eu gostaria que vocês olhassem nessa estrutura de alumínio, combinado aqui com esse alumínio azulado aqui, ó, tá vendo? É uma boa construção, né? Ficou bonito até. Então, o fabricante ele teve um capricho nisso daqui, né? Isso aqui não ficou muito barato, e eles fizeram esse capricho. A outra coisa aqui, gente, aí estamos falando de projeto, tá, pessoal? Não estou mais falando de componente eletrônico. Projeto, Ian. Dá uma olhada quantos slots PCI Express essa placa-mãe te oferece. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eles estão te oferecendo 6 slots de expansão, na pior das hipóteses aqui, a gente consegue trabalhar por, provavelmente com 2 ou 3 ao mesmo tempo, tá? Isso é possível, né, gente? Ó, ou seja, eu vou colocar uma placa de vídeo aqui e vou colocar uma outra aqui e combinar os 2 slots para trabalhar como se fosse uma única placa de vídeo. Ele está oferecendo 6, então eu acredito que ele consiga fazer alguns arranjos aqui, em trabalhar com 2 ou até mesmo 4 placas de vídeo, né? E aí eu só tenho certeza sobre isso, ô Ian, quando eu pego o manual dessa placa-mãe, ou quando eu pego mais informações dessa placa-mãe, tudo bem? E a outra coisa, por último, aqui, para finalizar com essa questão da placa-mãe, se ela é boa ou não, é aqui, gente, ó. Olhem na entrada SATA aqui. Eu tenho aqui, provavelmente aqui, são 6 conexões SATA. Ele tem 6 conexões SATA, já é um padrão SATA 3, com transferência de até 6 gigabytes por segundo. Então, é sim uma transferência de dados em alta velocidade para HD. Então, a análise de uma placa-mãe, tá? A análise de uma placa-mãe, ela não é feita, tá, gente, por uma beleza, né? Assim, ai, que placa bonita, ela é azul, ai, que placa bonita, ela é prata. Se nós formos aqui na internet, ó, se eu levar vocês aqui para o Google aqui, eu consigo rapidinho mostrar para vocês placa-mãe Gold, placa-mãe ouro, né? Eu consigo mostrar placa-mãe na cor preta e por aí vai. Prata, entendeu? Mas não é a cor em si que vai me dizer que a placa-mãe né, é boa ou não, mas sim pelo projeto da placa-mãe, tá, gente? Pelo projeto da placa-mãe. Quando a gente olha uma placa-mãe como essa, não é a cor, tá? Então, não é a cor que vai me dizer que ela é boa, mas quando eu analisar o que eu acabei de apontar para vocês, né? Ou seja, em termos de projeto, eu analiso o tipo de memória RAM, processador, com o que ela oferece em termos de slot e outras tecnologias de transmissão de dados, comunicação HDMI, né? Com relação à qualidade da placa-mãe, aí a gente tenta identificar, né, os componentes eletrônicos, nós temos que reconhecer alguns, né, como referência, fabricante, nesse caso aqui também é uma Gigabyte, tá vendo? Ó? E aí, a forma como essa placa foi montada, né? Como ela foi soldada, esse acabamento que a placa-mãe ela teve, ela vai me dizer o quanto ela é de qualidade, tá bom? Ficar com o passar do tempo, a gente agindo dessa forma, a gente abre um computador e rapidamente você consegue analisar e às vezes condenar uma placa-mãe ou não. Condenar eu quero dizer o seguinte, às vezes a placa-mãe ela não é boa, então a pessoa te chama para colocar mais memória, a pessoa te chama para colocar uma placa de vídeo nela, e você vai dizer, olha, eu posso até colocar a placa de vídeo, mas essa placa-mãe, ela não vai suportar, ela vai atingir temperaturas muito altas e ela vai vir a falhar com o tempo. E aí aqui, gente, se vocês me permitirem, eu vou concordar que se algum aluno falar para mim, assim, ó, professor, mas o fabricante ele fez a placa, ele tinha que, né, garantir que a placa deu que a placa foi projetada. Eu concordo, tá, gente? Mas infelizmente na prática isso não acontece. Eles fabricam as placas, nós podemos colocar muitos elementos na placa-mãe, mas quando você coloca muitos recursos nessa placa-mãe, ela não vai suportar por questão de temperatura, por questão de frequência. Eu comecei a aula falando que eu ia abrir um espaço para vocês fazerem perguntas. Além do Ian, eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta referente à aula passada e à de hoje. A aula passada, nós trabalhamos essa imagem que vocês têm aí.
Então, eu gostaria de saber se, em cima dessa imagem, nós não terminamos esse assunto ainda. Hoje eu vou ter que encerrar a aula aqui, né? Mas a gente estava falando do programa Windows, da BIOS, de dar a partida, e aí eu precisaria saber se vocês querem fazer alguma pergunta agora sobre isso, senão depois a gente vai continuar ainda dentro desse assunto ainda. Alguma pergunta, Marcelo? Marcelo está por aí? Tá, né? Matheus pergunta. Nenhuma não, deu para entender de boa. Tá bom, perfeito. Marcelo, quer perguntar algo? Não, tudo ok. Tá certo. Jonas? Tô suave. Tranquilo, pessoal. Então, só para a gente finalizar aqui, ó, eu falo finalizar por conta do tempo que ele me dá aqui, aí eu não pretendo abrir outra aula hoje, tá bom? Então, só para a gente finalizar aqui, da placa-mãe, eu entreguei um arquivo do Word que ele tem esse texto aqui, ó, que é a parte de frequência. Eu mostrei isso aqui na aula passada para vocês, e aí agora eu diminui aqui o que não nos interessa e vou direto ao que interessa para nós, que é a parte do PCI Express. Aqui vocês terão que analisar, tá, duas coisas, tá? Eu vou colocar aqui escrito para vocês verem, que é a quantidade, tá, de bits, tá bom? Essa quantidade de bits, né, ela tem a ver lá com o 32 bits ou com os 64 bits, tá certo? Geralmente esse é o padrão que nós temos hoje para esse tipo de placa. Esse slot PCI, ele é um slot antigo, mas que ainda hoje a gente encontra ele em muitas placas de computador ainda. Essa quantidade de bits, tal, junto, tal, versus a frequência de operação, essa combinação é que vai dar a taxa de transferência, a velocidade com que o computador ele consegue transferir dados de um slot para a placa-mãe e vice-versa. Então, é a quantidade de bits, né, versus a frequência. A frequência, nós teremos também algumas frequências diferentes de acordo com o modelo ou tecnologia que você está trabalhando no slot PCI, tá? Então, você vê que eu tenho aqui uma frequência, ó, de 33 MHz e uma de 25 MHz. Então, usando como modelo aqui o PCI, eu vou ver se eu acho aqui uma tabela para vocês, ó, onde eu tenho o slot PCI, que é o mesmo que vocês conhecem, exatamente o mesmo. A única diferença vai ser esse aqui, ó, o PCI 64 bits, tá? Esse PCI 64 bits, eu só tenho uma placa lá no laboratório que eu apontei para vocês. Ele é um pouco mais largo, tá? Então ele não é exatamente igual o da placa-mãe que eu mostrei para vocês aqui. Esse da placa-mãe que eu apontei aqui para vocês, esse aqui branquinho, ele é o 32 bits, tá? E nenhum desses daqui é o 64 bits. Esses azuis aqui são o PCI Express, tá? Esse branquinho é o PCI 32 bits. O PCI 64 bits, ele tem um complemento aqui, ó. Tá bom? Ele tem um complemento aqui. Por isso que eu estou dizendo que não é ele. Então, eu tenho uma placa lá, mãe, que ela tem esse slot aí. Então, assim, olhando aqui na nossa tabela, você vai ter essa combinação, ó, a quantidade de bits, né, ó, com a frequência de operação, ele vai nos dar uma quantidade de dados que é transmitida. O que nos interessa aqui, na verdade, né, gente? O que nos interessa aqui é a quantidade de dados que é transmitida. Afinal de contas, para você analisar, né, analisar o quanto o computador é bom em performance, você olha o tempo que ele leva para transferir um arquivo, para montar um programa, carregar um jogo, né? Então, esse tempo, quando você fala que foi rápido, na verdade, você está dizendo para mim que ele transferiu tantos dados por segundo. Então, reparem que eu tenho uma tabela aqui do PCI, ó, que ele consegue atingir 533 megabits por segundo. Estamos falando aqui em megabits, que seria o 01, 01, 01, tá bom? E aí, a gente tem então a tabela do PCI Express, que é essa daqui. E aí, eu vou grifar uma linha para vocês terem aqui como referência, que essa linha aqui, ó, ela atingiu o absurdo, né, ó, de transferir 4.266 milhões de bits por segundo. Esse é o PCI Express, trabalhando a 133 MHz de frequência, né,
a 64 bits, levando 4 dados, né, por clock, fazendo 4 pulsos por clock. Então, essa combinação vai levar a esses valores aqui. Eu sei que, nesse primeiro momento, você olha até esses valores. Claro que você está entendendo que quanto maior é melhor, mas não dá para a gente fazer um cálculo aqui e tal, não dá para a gente entender como que esse cálculo é feito. Mas é sim, é feito um cálculo de multiplicação em quantidade de frequência versus bits versus pulso para chegar nesses valores. Então, isso é o que a tecnologia consegue entregar para nós na transferência de dados, tá? Hoje, atualmente, nós estamos trabalhando, então, com os PCIs Express e o PCI. Vale a pena vocês voltarem a olhar esse arquivo, complementem o estudo de vocês com o que vocês acharem, encontrarem no Google, no YouTube, isso tudo só ajuda o nosso conhecimento, o nosso estudo, e vocês vão chegar num ponto que vocês vão conseguir fazer análise de um computador apenas por analisar suas características, ou então analisar a placa, como foi o caso de eu falar de uma placa ser boa ou não. Oi, vou sim. Tem uma pergunta aqui do Ian sobre núcleo. Ian, quando eu abrir o espaço para a gente falar especificamente sobre processadores. Vamos ver como a gente já está esgotando esse assunto aqui, se na próxima aula até Bele- entra nessa questão de processador, tá bom? Beleza. Tá ótimo. Pessoal, eu vou finalizar a aula aqui com vocês. Eu vou pedir para vocês irem no grupo no finalzinho da aula e colocar lá o nome de vocês e presente. Eu tinha comentado com o Ian e com o Matheus que existe sim a possibilidade da gente só ter mais uma aulinha online, que é a de quarta-feira, e provavelmente na semana que vem a gente volte ao presencial. Mas eu acredito que até quarta ou quinta eu tenho essa confirmação aí para passar para vocês. Beleza, pessoal? Tá joia, gente. Obrigado a todos, então. Boa noite aí, tá? Até mais, pessoal. Valeu, pro, até mais. Valeu.